Ok, vamos para mais um vídeo, né, da nossa série da democracia. Já falamos da democracia no Império, já falamos da democracia na República Velha e já falamos do período Vargas. Então já estamos aí em 1945, na linha do tempo da história da democracia brasileira, vamos dizer assim. O nosso próximo período, né, é chamado de redemocratização por alguns historiadores, que vai desde o final do governo Vargas, né, da ditadura, até o golpe de 64. Né? Então seria de 1945 a 1964. Né? Nesse período nós vamos ter a volta das eleições presidenciais, né, que é o primeiro ponto, né, da nossa democracia, da nossa análise democrática desse período. Nós vamos ter de novo Getúlio Vargas, agora eleito pelo voto popular, né? Esse episódio vai render um vídeo específico, né? O último mandato de Getúlio, que termina com o seu suicídio. Daí nós vamos ter o Café Filho como interino. Aí nós vamos ter o Juscelino Kubitschek, né? Que vai ser uma importante referência a esse período, tanto da questão política quanto da questão socioeconômica. E por fim, depois do Juscelino nós temos o Jânio, que vai ficar 7 meses, renuncia, aí assume o Jango, e aí depois de alguns meses aí nós temos o golpe. Né? Então a nossa análise está sempre sendo pautada por dois aspectos da democracia, né? A questão política, né, e a questão socioeconômica. Então, começando pela questão política, né, por óbvio, né, esse período é um avanço. É um avanço porque você sai de uma ditadura, né, que durou 15 anos, né, que a gente discutiu no vídeo anterior, e você vai agora poder reagrupar os partidos políticos, né, novos partidos vão surgir, e você vai ter a eleição, né, direta para o cargo mais alto do executivo brasileiro, que é o cargo do presidente. Né? Então, aqui há um ganho político evidente. E claro, agora aqui o voto feminino se faz manifestar, porque ele havia sido liberado, né, ele havia sido conquistado pelas mulheres no período anterior, né, mas agora as mulheres efetivamente é que podem votar, porque no período, né, getulista não havia eleição para presidente. Então, do ponto de vista, né, eleitoral e do ponto de vista político, né, com a chegada de novos partidos, né, e com as eleições ocorrendo nesses 20 anos, né, de forma periódica, né, então pode-se dizer que houve um avanço. Ainda é possível a gente acrescentar nesse avanço, né, que com o suicídio de Vargas, né, se evitou, né, um golpe, né, na recém-implantada democracia, né, porque a tensão política do final do mandato do Getúlio era muito grande, né, esperava-se um golpe e, na verdade, o suicídio do Vargas acaba, vamos dizer assim, desarmando, né, o cenário do golpe. Né. Esse golpe foi adiado em 10 anos, né, ele vai acontecer só em 64. Isso também nós vamos analisar num vídeo específico, né, as razões do golpe e assim por diante. Então, o que eu quero dizer assim que a nossa democracia ela suportou essa oscilação, né, que é algo bastante significativo, né, a se considerar, e o processo democrático seguiu, né, por mais quase 20 anos aí, por mais 10 anos, perdão, né, que isso nós estamos falando aconteceu em 1954. Então, do ponto de vista político, né, seriam essas considerações, né, tivemos um grande avanço. Mas do ponto de vista socioeconômico, né, como é que a democracia, né, ela se manifestou nesse período? Bom, eu acho que aqui temos duas questões importantes também. Né? O Brasil começa a se industrializar, né, começa a se urbanizar, e com isso geram-se mais empregos no país, né, mais gente é envolvida, né, nessa malha da vida urbana que requer carteira assinada, que requer instrução, né? Então houve, digamos assim, uma maior cobertura, né, em termos de população, dessa vida mais organizada, né? Embora o Brasil ainda fosse, e ainda vai ser por décadas, um país muito ainda ruralizado. Né? E também com o governo JK, principalmente, né, houve uma
um grande aumento de investimentos, né, na infraestrutura brasileira. Isso também veio beneficiar a população brasileira, muito embora esses investimentos estivessem concentrados na região sudeste, né? Então, isso é importante que a gente diga, porque quando você diz que houve avanço, que houve melhoria, né, a impressão que se tem é que essa melhoria ela foi ampla, ela atingiu a todos, né, e não foi assim, né? Os avanços socioeconômicos ficaram muito mais concentrados na região sudeste. Tanto é que JK cria Brasília, no centro geográfico do país, né, no estado de Goiás, como uma forma de também levar pela via do estado o desenvolvimento a outras regiões do país, né? Mas até hoje, né, Brasília ainda é um tanto isolado, né, do seu entorno em termos de estrutura, em termos, né, de elementos socioeconômicos. Então, para dizer desse período, né, foi uma conquista, eu acho que o Brasil melhora nesse período, embora com todas as críticas que a gente possa fazer, é importante que a gente as faça. O Brasil melhora nesse período, porque sai de um período ditatorial, né, retoma a sua democracia, só que infelizmente é um período curto, né, em torno aí de 20 anos, 20 e pouquinhos anos, e depois nós já vamos cair novamente numa ditadura, o que torna a nossa democracia bastante instável, bastante combalida. Mas isso aí é um tema para o nosso próximo vídeo. Até lá, boa vida a todos!